Olá, hoje eu voltei para falar sobre o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é um livro de ficção científica. Não é um estilo que eu leio com tanta frequência, mas quase sempre que eu leio eu gosto bastante, né? Ele é um livro que é bem grossinho, na verdade, mas que você lê rapidamente. Eu li num domingo só. E ele realmente tem uma escrita muito fluida, e a história é de fato muito interessante. Eu já havia assistido o filme, eu sei que tem várias adaptações, mas a que eu assisti foi essa mais recente, né? Que é com o Smith. Mas assim, o livro, aliás, o filme é bem aquém quando comparado ao livro. O filme eu acho ok, eu gostei quando eu assisti a primeira vez, mas depois que eu li o livro, fiquei completamente desligado dessa história aqui. E a narrativa do autor é de fato muito mais interessante do que aqui o roteirista e o diretor utilizaram para poder seguir o padrão do filme. Mas o que a gente vai encontrar nessa história, né? No livro a gente vai ser apresentado ao personagem do Robert Neville. Ele supostamente é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou toda a humanidade em vampiros, né? No filme, a figura que é utilizada para representar essa doença, entre aspas, seriam zumbis, né? Uma espécie de zumbis. Aqui no livro não, ele é bem claro em dizer e enfatizar que as pessoas se transformaram em espécies de vampiros. É daqueles estilo bem clássico mesmo de vampiro. Então a história já começa com o mundo todo destruído, né? A cidade está totalmente acabada, está dizimada, né? As ruas estão vazias, né? Os carros estão parados, os prédios todos saqueados, os vidros quebrados. E o Neville está praticamente sozinho nesse mundo, que quando anoitece ele tem que se proteger, se abrigar dentro de casa, e aí ele usa toda uma série de ferramentas e artefatos para proteger a casa dele contra o avanço desses vampiros, porque todos os dias eles vão lá procurar e tentar fazer com que ele saia de casa, né? Com que ele se entregue realmente, né? Com que ele se renda. Essa é uma situação que já percorre alguns anos, né? Não é algo tão imediato, tão rápido, né? O Neville está nessa condição já tem bastante tempo, então ele está realmente num contexto muito vulnerável, né? Ele está sozinho, a solidão é uma constante nessa história. As únicas companhias que ele tem é a bebida, os pensamentos que ele possui e os estudos que ele faz para tentar descobrir o que é que aconteceu com as pessoas, né? E tentar uma forma de encontrar uma outra vida, de encontrar alguém que dê sentido realmente para o que ele está fazendo ali, né? Para que aquela permanência dele esse tempo todo realmente faça um sentido. O livro é permeado também por algumas lembranças, né, que o Neville resgata, né, ao longo da história. E aí a gente vai compreendendo como é que aquilo aconteceu, né? Como é que esse vírus foi dizimado, né, na população, como é que essa situação ela foi acontecendo aos poucos e como é que ela chegou nesse momento que o livro é apresentado para a gente. As lembranças do Neville são muito conflituosas para ele também, né? Ele tem uma questão com a família, com a esposa, que também acabou seguindo o mesmo rumo, né, dessas pessoas, da filha que ele perdeu. Ele vai procurando obter contato e resquícios de vida naquela cidade. Então, em um dado momento, ele vai encontrar um cachorro que até então não foi acometido por essa condição e ele vai tentar se aproximar desse animal. Mas esse animal ele é muito arredio, ele é muito assustado, ele é muito desconfiado, assim como o próprio Neville também está amedrontado diante daquela situação. Mas eles vão se aproximando, o Neville também vai entendendo um pouco mais do que se trata todo aquele ambiente. Ele vai fazendo estudos científicos para poder descobrir o que ocasionou aquilo. E o interessante é que o autor ele faz com que a gente tire esse misticismo que envolve a figura do vampiro e ele vai tentando tornar isso um pouco mais verossímil, um pouco mais crível, se é que a gente pode utilizar esse termo, né? Porque ele vai utilizar jargões científicos para poder justificar o que está acontecendo. Então, à medida que o Neville vai descobrindo o que de fato gerou aquilo tudo, a gente também vai conhecendo na mesma proporção que ele. Para vocês terem uma noção, em um dado momento, o autor ele vai se questionar, por exemplo, o porquê daquela concepção, naquela ideia de os vampiros serem afugentados ou amedrontados pela figura da cruz, né, pela imagem da cruz. Né? Então, o próprio Neville ele vai perguntar, né, e se o vampiro for um muçulmano, né, um ateu, etc. Então, o que geraria esse choque, né, esse confrontamento entre as duas figuras? A questão do isolamento também do Neville naquele local é algo que é muito claustrofóbico, né? A solidão dele é realmente muito, muito gritante, é uma coisa que incomoda muito ele, incomoda muito a gente também. O livro ele vai se utilizar de alguns momentos, né, algumas situações, para tentar discutir também os conceitos de normalidade, né, de padrão,
do que seria aceitável dentro de uma sociedade, né, de um grupo de pessoas onde a grande maioria, né, o grande número, o maior número delas são de uma forma X, mas existe alguém que é diferente, alguém que não é igual a eles, né? Então, o que seria utilizado como critério para definir o que seria aceitável ou não dentro daquela condição, o que seria passível de ser tido como um membro, como algo que realmente faz parte daquele contexto. Que isso já são os desdobramentos finais da história, né? Já está na última parte do livro. É uma história muito simples, mas que é muito bem contada, né? Então, assim, a simbologia que o autor utiliza, a maneira como ele transcorre a história é muito interessante, vai fazendo com que a gente vá se identificando muito com esse personagem, que a gente vá se afeiçoando a ele, que a gente vá se identificando com aquela situação, que a gente sinta o que ele está passando. Ele não é um livro que vá te incomodar ou que vá te causar alguma sensação de desconforto ou horror, né? Eu cheguei a pensar em alguns momentos que ele se tratava de um livro de horror, mas eu vi que não, né? Mas é uma história muito boa de se acompanhar, não só pela maneira como o autor conduz a obra, como pelo menos nessa edição aqui, a diagramação é muito confortável, né? E a gente tem essas páginas que tem algumas imagens que ajudam a dar uma alegoria e uma imaginação maior que está acontecendo na história. Então, é uma distração que é muito válida. Não vai esperando muitas reflexões, não é um livro que vai mudar a sua vida, mas é um livro sim que eu gostei, é um livro que vale a pena. Então, se você tiver um tempinho, um final de semana, um feriado, é um livro que vale super a pena, muito mais do que o livro, inclusive. Aliás, muito mais do que o filme, inclusive. Então, se você gosta de ficção científica, fica aí a dica de Eu Sou a Lenda. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Faz um comentário se você quiser aí embaixo, me segue nas redes sociais que estão por aqui. Obrigado por ter assistido e até mais.